E se a pessoa que você procura lá fora já estivesse dentro de você? Você sente que algo está faltando para se tornar inteiro, mesmo não sabendo exatamente o que? O planeta está mudando agora, e quem não integrar suas polaridades ficará preso nos velhos padrões de separação. Bem-vindo de volta. Audiolivro Mensageiros do Amanhecer. Bárbara Marciniak. Capítulo 19. Acendendo a chama interior. O planeta está procurando o equilíbrio do eu. O eu é o conjunto de todas as coisas. É uma harmonia que equilibra todos os vossos eus extraterrestres, multidimensionais, masculinos e femininos. Vocês são seres globais incríveis e estão começando a perceber isso. Permitam-se desabrochar e atingir essa plenitude e verão surgir perspectivas que os aguardam além da vossa imaginação. Estão descobrindo que precisam do corpo emocional e da vossa feminilidade tanto quanto da vossa masculinidade. Vão precisar de todo o potencial para sobreviverem e compreenderem o que está ocorrendo no planeta. Observem a gravidade dos tempos que estão vivendo, pois chegará a hora em que serão testados e deverão ensinar a muitos e muitos outros. Através do sentimento podem descobrir muito mais. A sensação de que lhes falta algo para se tornarem inteiros os fez criar uma situação de separação tal que parece exterior a vocês. O vosso drama equipara-se à relação de um homem muito forte contra uma mulher muito forte. Quem será a vítima? Quem está certo e quem está errado? O que este drama interior significa realmente? Que espelho exterior é esse, que reflete o que se passa em seu interior? Para acessar a multidimensionalidade é necessária a fusão do masculino e feminino. A separação, a luta entre homens e mulheres que se arrasta milhares de anos não pode barrá-los. Quem criou a separação entre homens e mulheres? Os deuses criadores estabeleceram este paradigma e instigaram tais frequências de várias formas. A história da separação serviu-lhes muito bem, pois criou a destruição almejada. As vibrações masculinas chegaram ao poder recentemente, há cerca de 5.000 anos. Para se identificar, provocaram a dissociação total e completa de tudo que estava no poder, o matriarcado e as mulheres. As mulheres operam tradicionalmente através dos níveis da intuição e do sentimento. Os homens também eram portadores de intuição e sentimento em diversas épocas, mas nesta recente separação perderam tais qualidades. Houve um grande cisma, que desencadeou um tremendo conflito entre homens e mulheres. Foi provocado pelos deuses criadores que dominaram o planeta e invadiram a realidade, alimentando-se, mantendo-se vivos, executando suas funções e nutrindo-se do desequilíbrio emocional. Este planeta foi sujeito a todas as espécies de planos e atividades projetados para criar um desequilíbrio emocional cada vez maior. Quanto maior o número de pessoas envolvidas nestas atividades, maior o potencial para o desequilíbrio emocional. Vocês se comprometeram a destruir esse paradigma, e para isso, é necessário mudar muitas das estruturas separatistas que foram estabelecidas. Toda e qualquer separação, entre homem e mulher, brancos e negros, orientais e caucasianos, tem de ser mudada. Como membros da família da luz, vieram a este planeta com o propósito de se inserirem em situações arquetípicas. Devem compreender e transmutar a energia das massas, mas, para isso, precisam ser capazes de transmutar a energia dentro de si mesmos. Quando fazem uma cura ou uma união, elas não se limitam a vocês, elas abrangem a espécie humana, a psique das massas. Distanciem-se dos vossos dramas pessoais e percebam como tudo é simbólico. Observem-se como entidade feminina procurando sua identidade e notem como a identidade masculina parece estar constantemente se opondo a vocês. Precisam descobrir como unir estas duas identidades. Quando essa união interna ocorrer, automaticamente irá refletir-se fora de vocês. Parte da missão que vieram executar no planeta consiste em eliminar o domínio masculino sobre as mulheres. Não é necessário assumir, como pessoal, essa tarefa, ou sentir-se sobrecarregado como se esse fardo fosse exclusivamente vosso. Não é apenas vosso, é universal. Cada um de vocês é portador de energias a serem resolvidas dentro de sua experiência coletiva. Como membros da família da luz trazem a vossa herança das outras encarnações nas áreas mais simbólicas, ou que consideram mais estimulantes. É por isso que todos são diferentes. Precisam ramificar-se, espalhar-se para pegar o jeito dos humanos. É necessário abranger todo o espectro das experiências para compreender, a partir do nível celular, o quanto deve ser transmutado, a profundidade da sensação de desamparo e o quanto da energia da deusa se perdeu na consciência da espécie. Não se esqueçam de que são criaturas cujo desenvolvimento foi bloqueado através do controle da frequência, e que a vossa tarefa consiste em conduzir os seres humanos ao lugar onde possam equilibrar-se, para conscientemente acelerarem a evolução humana. Quando se bloqueia a evolução através do controle da frequência e pela manipulação do DNA,
Apenas um certo tipo de frequência pode ser transmitida. Existe um conflito interior, e tudo parece mais separado. À medida que se forem tornando mais completos, deixam de separar as coisas dessa forma, pois percebem que tudo faz parte da experiência. Precisam lembrar que vieram aqui com o objetivo de fazer uma transmutação em favor da espécie humana. À medida que se forem desligando dos dramas, irão sentir-se cada vez menos vítimas ou prisioneiros deles. Compreenderão que se trata de um conjunto de energias com as quais estão lidando. Então, de forma coletiva, ao alcançarem a percepção interior, poderão transmitir a nova vibração para que os homens e as mulheres se harmonizem com ela. Cada vez que sentirem ter dado um passo adiante, significa que avançaram mesmo. Não desprezem o número de passos dados. Não se depreciem, taxando de mal o vosso comportamento ou de outras pessoas. Procurem tirar proveito de todos os acontecimentos. Sejam bondosos e generosos consigo próprios. À medida que desenvolverem interiormente a cooperação entre as partes masculina e feminina, serão capazes de encontrar a cooperação para trabalhar com as outras pessoas do planeta e com os seres vindos do espaço, que são vocês todos. Precisam tornar-se soberanos. Nesta transformação evolutiva, necessitam de um espaço onde possam operar livremente, sem obrigações para com pessoa alguma. Não podem cobrar as outras pessoas sem dar-lhes o direito de fazer o mesmo. Vocês estão redefinindo, sob vários aspectos, o conceito global de relacionamento e cooperação. Relacionamento é cooperação. É um acordo de cooperação de frequência, ou uma fusão de modulação frequencial. A antiga maneira de se relacionarem está se tornando muito irritante, pois estão descobrindo a frequência da liberdade. A vossa missão é trazer esta frequência para o planeta. É claro que primeiro terão de trazê-la para a vossa vida pessoal, a vossa família e outros relacionamentos. O ideal seria que aprendessem a ser livres, mantendo ainda os envolvimentos intricados de todos os tipos de relacionamento. Infelizmente, neste planeta, todo relacionamento implica em posse. Quando um homem e uma mulher se casam, o papel tradicional do pai da moça é conceder a sua mão. Em outras palavras, uma figura masculina deve adquirir a sua posse. Existe uma incrível expectativa, dentro dos relacionamentos, em relação ao comportamento do outro. Procurem perceber com clareza qual é o vosso conceito de relacionamento e este procedimento lhes facilitará as coisas a longo prazo. Da mesma forma como não há posse em relação aos filhos, não deve haver posse em nenhum tipo de relacionamento. Vocês se relacionam com os outros da mesma forma que enviam energias para trás e para frente. Teoricamente, deve haver uma comunicação entre todo relacionamento e revezamento. As vibrações masculinas jogaram fora sua força, tanto quanto as femininas. Entregam-nas a um governo que diz: vamos, venham arriscar a vossa vida. Vistam a camisa e lutem por nós. Se o vosso corpo for mutilado, nós cuidamos de vocês no hospital e ainda lhes damos um pouco de dinheiro. Que diabo! Ação. E os homens simplesmente obedecem. A cadeia de obedecer e jogar fora a força do indivíduo fica, assim, completa. Vocês estão abrindo os vossos centros de sentimento. Os homens costumam ter maiores bloqueios em seus centros de sentimento do que as mulheres. A energia nos homens está estagnada porque sobe do primeiro para o segundo chakra e para. O centro do sentimento na vibração masculina não foi ativado. Faz parte da experiência dos últimos 4 a 5 mil anos. A energia feminina, que sente, traz vida ao planeta e representa a criatividade, entrou em estado de submissão para dar oportunidade à vibração masculina, que não possui sentimento, de governar o mundo. Nós queremos que vocês enxerguem a cena global. Buscamos movimentos de consciência. A energia feminina, portadora da magia e da intuição, concordou em abdicar dessas qualidades. Energia feminina significando não apenas os seres fisicamente femininos, mas a consciência feminina. Diversas culturas nativas que viveram na Terra e conheciam a vida possuíam características predominantemente femininas. Não se esqueçam de que os seres femininos, literalmente, trazem vida ao planeta, pois a vida sai do corpo feminino. Os seres femininos, portanto, são portadores de sentimentos, porque não se pode trazer vida ao planeta e não sentir, a não ser que você participe do movimento patriarcal que cria drogas para embotar os sentimentos. Quem não consegue sentir a vida, não lhe dá valor. Quando você sente a vida, participa da criação e traz uma vida ao mundo, lhe dá um valor muito maior porque a conheceu. O movimento patriarcal nos últimos 5 mil anos afastou-se completamente do processo do nascimento para poder dedicar-se ao desenvolvimento de armas e ao contínuo aniquilamento dos seres humanos. O bloqueio da energia nos homens foi proposital. Em geral está estagnada no segundo chakra ou no pênis.
As mulheres estão com um nó na garganta porque concordaram, há 4 ou 5 mil anos, manter silêncio acerca da magia e da intuição que representavam e conheciam como parte da chama gêmea. A chama gêmea consiste na energia masculina e feminina coexistindo num só corpo, quer seja ele fisicamente masculino ou feminino. A sociedade patriarcal tem sido governada pelo aspecto masculino do eu. Vocês todos experimentaram, através da consciência, e aprenderam o que funcionar é melhor, preparando-se para a época em que as chamas, juntas, irão acender-se no vosso corpo. Neste momento, a chama gêmea não mais será procurada como um parceiro fora do eu, mas compreendida como integração dos eus feminino e masculino e o amadurecimento de tudo aquilo que o eu já realizou. Depois que tiverem integrado as energias feminina e masculina dentro de vocês e ativado a chama gêmea, irão procurar uma pessoa que também esteja completa, não alguém que preencha uma necessidade vossa, ou vice-versa. Durante este período de mudança, será necessário que as mulheres desatem o nó da garganta e se permitam falar. Chegou a hora. Para os homens, o desafio consiste em compreender as mulheres e sentir. Devem deixar que o sentimento entre na expressão da vossa sexualidade e dos vossos relacionamentos. Muitos homens estão atravessando um período de grande dificuldade em relação às mulheres. É verdade. O que estamos sugerindo à vibração masculina, e isso vale também para as mulheres, quando operam seu aspecto masculino, é que deixem o sentimento entrar na área da sexualidade. Sintam a amplitude da emoção e não apenas a sexualidade física, o estímulo localizado. Existe um estímulo emocional que necessita de um compromisso emocional e de uma confiança emocional. No campo eletromagnético, este estímulo emocional vai abrir uma frequência dentro de vocês. Esta frequência, que a sexualidade representa, é um remanescente da vossa divindade. Os homens fecharam o seu centro do sentimento para serem os comandantes do planeta. Foram capazes de guerrear, matar e dominar o planeta por terem fechado este chakra do sentimento. E as mulheres concordaram em fechar o chakra da laringe, o centro da fala, para que os homens tivessem a oportunidade de comandar o sistema. Tudo isso agora está chegando a um ponto de equilíbrio, de estabilização, de equalização. As mulheres começaram a abrir sua garganta há cerca de 30 anos, passando a ter a oportunidade de falar sempre. O problema é que muitas mulheres acabaram fechando o centro do sentimento ao abrirem o da fala. Começaram a aparecer homens. É necessário equilíbrio. A mulher agora está sentindo a necessidade de despertar o princípio feminino dentro dela. Vive num corpo feminino e controla o uso da vibração masculina no seu interior. Saiu para o mundo. Sente-se poderosa. Pode andar pelas ruas sem um véu a esconder-lhe o rosto e decidir se deseja, ou não, se casar. É dona de si. É responsável por suas próprias decisões. Está começando a se tornar mais suave, despertando seu lado feminino que a nutre e vitaliza. Ao se tornar inteira, com suas porções masculina e feminina, e se permitir vivenciar o DNA evoluído, ela transmite uma frequência. E esta será a frequência predominante no planeta. É inevitável que os homens abram o centro do sentimento. É o próximo passo que precisam dar para estabelecer o equilíbrio com as mulheres. Isto vai acontecer muito depressa para os homens. Não será um processo de 30 anos, pois os homens, em nossos dias, parecem uma multidão caótica. Perceberam que não gostam nem um pouco do que está acontecendo e questionam a sua autoridade. Em determinado momento, certas frequências se tornarão predominantes. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar no laboratório fazendo experiências com um animal e, de repente, o seu chakra do sentimento se abrir completamente. Ela passará a sentir a dor que o bichinho está sentindo, e tudo aquilo que vinha fazendo torna-se monstruoso. Dá meia volta e sai do laboratório para nunca mais voltar, pois ficou realmente chocada. Isto é o que vai acontecer com a vibração masculina. Nós afirmamos que a vibração masculina vai sofrer uma transformação num período de tempo muito breve. Não diremos como nem porquê, para que não nos considerem adivinhos pretensiosos. Contudo, afirmamos que as ondas continuam a chegar, e isso irá desencadear uma elevação de consciência unilateral dentro da população. Quando o conflito masculino em relação à autoridade tiver atingido seu nível mais profundo, o centro do sentimento será ativado. Esta abertura poderá ser gradativa, suave ou violentamente abrupta. As mulheres também serão atingidas pela abertura do chakra do coração, sentindo grande compaixão e alegria ao verem seus homens sentir. Estamos nos referindo a acontecimentos de massa, que atingirão a humanidade através de ondas de luz. A energia feminina, aquela que sente e liga uma vida a outra, está sendo despertada em todas as pessoas. As mulheres precisam redefinir seus conceitos de feminilidade e força.
Elas precisam descobrir o que significa ser uma mulher forte, assim como os homens precisam descobrir o que significa ser um homem vulnerável. Qual será o aspecto cativante de um homem quando ele se tornar vulnerável? Qual será o aspecto cativante de uma mulher quando ela se encontrar no processo de autofortalecimento, sendo uma versão feminina da potência e não uma versão masculina? As mulheres possuíam um invólucro muito rígido em volta de seu campo de energia. Precisavam proteger-se. Agora elas vão desenvolver a verdadeira força emocional. A casca rígida vai se diluir e o corpo radiante e luminoso brilhará direto do coração. Os deuses e as deusas estão de acordo e trabalham juntos com essa energia. Assim está decretado e assim será o desenrolar deste drama. As histórias da antiguidade que contavam a magia da mulher, a criadora, aquela capaz de dar à luz, a que recebe o mistério do sangue, a força vital e que é capaz de devolver essa força vital à terra foram soterradas, esquecidas. Onde estão as histórias da deusa? Aquela que ama, sente e nutre. A espécie masculina costumava possuir a energia da deusa dentro de si, também, e sente necessidade dessa energia. Para melhor controlar o planeta nos últimos milênios, os extraterrestres deram-lhes mitos. Eles semearam todas as vossas instituições religiosas. Já dissemos que vocês são uma experiência. Às vezes as experiências são gratificantes e amorosas, mas, nos últimos anos, essa experiência entrou numa decadência incrível. Como membros da família da luz, vocês vieram invadir o planeta para lhe restituir a luz, para que a loucura da separação e da guerra não voltem nunca mais. Homens e mulheres devem complementar-se, jamais confrontar-se. Não se esqueçam, sentimento é emoção. Emoção é a chave para sair do planeta, para imaginar o eu multidimensional, curá-lo e se tornar um. É também a chave para ativar amorosamente a Terra como biblioteca viva, salvando da extinção urna-área de existência tão valiosa. Com os homens e a sociedade patriarcal dominando o planeta nos últimos milênios, e as mulheres numa posição subterrânea, nem ao menos secundária, separação era o tema e a emoção foi posta de lado. Corno coisa feia, a ser evitada. Agiram corno automatos, representando papéis que os mantinham separados. Vocês não têm um panteão de imagens femininas criadoras poderosas. Não possuem nada que sirva de padrão da imagem positiva da força feminina. Assim, os homens esforçam-se para ser másculos e as mulheres para adquirir o fortalecimento através da vibração masculina, não possuindo ambos uma visão clara da potência feminina. Devem criar esta imagem. Comecem a reconhecer a riqueza de energia da versão feminina do eu, que é intuição, receptividade, criatividade, compaixão e nutrição. Vocês estão descobrindo que existe urna riqueza de identidade enorme numa essência desacreditada por muito tempo. Se você for urna mulher, é urna forma viva desta essência. Os homens precisam descobrir a forma da deusa no seu interior, onde a sua deusa se encontra com seu Deus. De forma análoga, a visão do masculino é distorcida. Vocês não têm uma imagem de homem poderoso sensível. A sociedade sempre considerou homens sensíveis como delicados, pouco másculos. Os homens estão começando a olhar para suas emoções e dizer: opa, estou sentindo isso, e sabem que ainda são homens. Portanto, homens e mulheres estão criando modelos de imagem para versões potentes e integradas dos papéis masculino e feminino. Estes modelos estão chegando, e rápido. O tempo de separação acabou. Como já mencionamos, não é fora que devem procurar a chama gêmea companheira. Devem procurar a integração da essência masculina e feminina dentro de si. Elas formam um todo. Pessoas inteiras procuram unir-se a outras pessoas inteiras em relacionamentos baseados na confiança, desejo e escolha. Esses relacionamentos não se baseiam em eu preciso de você na minha vida para me completar e me autorizar. Vocês se tornam completos em si mesmos e operam com outras pessoas também completas em si mesmas, criando um território totalmente novo a ser explorado. Quando casam a chama gêmea interior, estão reconhecendo o intuitivo, a deusa, portadora de vida, a parte sensível de si mesmos, bem corno a parte de si que é potente, racional e intelectual. Urna parte muito ligada ao plano físico e outra muito ligada ao plano espiritual. Quando fundem essas energias dentro de si, torna-se imprescindível encontrar alguém com as mesmas qualidades. Isso irá acontecer sem o menor esforço, pois terão a capacidade de atrair pessoas inteiras. Vão atingir o que nunca consideraram possível nos relacionamentos anteriores, ligar-se a urna a outra pessoa por desejo ou afinidade, jamais por necessidade, e darão aos relacionamentos urna nova personalidade, um novo limite, urna nova definição. Vocês se tornarão seu próprio modelo neste novo tipo de relacionamento. Muita gente vai achar que a instituição do casamento perdeu o significado.
Não comportará o que vocês conhecem, nem será adequada à maneira como querem viver. Como todos estão no caminho de integração das polaridades dentro de cada um, ternas difíceis surgirão muitas e muitas vezes. Acolham esses momentos difíceis, pois eles serão o vosso melhor professor. Permaneçam focados no vosso próprio crescimento, no próprio caminho, no próprio eu e não se preocupem com o que os outros estão fazendo. Chamem suas partes feminina e masculina, estabeleçam um diálogo entre elas para que comecem a trabalhar em cooperação e harmonia. Deem a si mesmos muito amor e incentivo. Marquem um encontro consigo mesmo e digam: meu eu amo você. Você é um eu maravilhoso. Você é o número 1, o campeão, o melhor eu do mundo. Quando concedem a si mesmos a dignidade do vosso próprio amor, como se fossem a realeza recebendo saudações de seus súditos, tudo muda. A integridade e a força tornam-se vossa propriedade porque acreditam e amam quem são. Quando acreditam e amam a si mesmos, tudo começa a correr como vocês querem. O mais difícil para quase todos é acreditar que merecem amor. Ninguém é obrigado a amá-los. Vocês não estão aqui para mendigar o amor de outras pessoas, e assim, se convencer de que têm valor. Estão aqui para desempenhar uma tarefa muito difícil num sistema sombrio, com pouca energia, estímulo ou informação sobre a verdadeira história. Estão aqui para fazer o impossível, através do compromisso de amar a si mesmos, e fazendo deste compromisso o primeiro passo a partir do qual vocês operam todos os dias, tudo entra no lugar. Vocês se tornam inteiros, completos. Estão prontos para um relacionamento com outro ser completo e este relacionamento pode levá-los a planos deliciosamente inexplorados. Capítulo 20. Sexualidade, uma ponte para níveis superiores de consciência. Quando a vossa biblioteca foi arrancada das prateleiras e espalhada, e do vosso DNA só restaram 2 fitas com pouquíssimos dados e pouquíssima memória, a vossa sexualidade foi deixada intacta no corpo físico. Foi deixada como forma de reprodução, claro, como forma de manter a espécie em contato com sua própria essência e trazê-la à vida. No fundo do mecanismo da sexualidade encontra-se uma sequência que pode ser atingida, e que tem sido procurada e mal compreendida por muitas pessoas. Chama-se orgasmo. O orgasmo foi distorcido de seu propósito original. O vosso corpo esqueceu o orgasmo cósmico que é capaz de atingir, porque a sociedade vem dizendo há milhares de anos que a sexualidade é ruim. Ensinaram-lhes isso para mantê-los sob controle, para impedi-los de buscar a liberdade disponível através da sexualidade. A sexualidade liga-os à frequência do êxtase, que os une novamente à vossa fonte divina e à informação. A sexualidade ganhou uma conotação de palavrão neste planeta, e este palavrão está arquivado na vossa memória celular. Não apenas nesta encarnação, há milhares de anos vem sendo usado de forma desapropriada. É necessário que limpem toda a negatividade que envolve a sexualidade nesta vida, para experimentar a energia sexual e a expressão sexual nos vossos eus multidimensionais. Os vossos órgãos sexuais são avenidas que levam ao prazer e criam frequências que estimulam o corpo e potencialmente conduzem ao eu espiritual superior. A sexualidade é tão mal compreendida neste planeta que, quando é compartilhada entre 2 pessoas, é muito raro existir a intenção de uma ligação espiritual. A sexualidade invoca uma espiritualidade livre que reconhece seu poder criador. Contudo, raramente ela é usada como ponte que os conduz a níveis mais elevados de consciência. Nós temos conversado com várias pessoas que vêm utilizando a luz. Uma vez encontrado o parceiro adequado, dentro de uma situação monogâmica, elas têm conseguido atingir estados de ser muito elevados. A monogamia funciona muito bem para vocês por causa do nível vibracional em que se encontram. Quando tem muitos parceiros, há uma tendência a ser menos honesto com cada um deles e a esconder a vossa verdadeira essência. Compartilham um pouco aqui, um pouco lá, um pouco acolá, espalhando suas sementes. É melhor estar com uma só pessoa, o que não significa a mesma pessoa para sempre. Sejam leais, abertos e compartilhem tudo com a pessoa com quem estão trabalhando, e sigam com ela até onde for possível. Se for a vida inteira, ótimo. Se não, quando chegarem a um ponto em que não mais se comunicam nem servem um ao outro e sentem que o relacionamento não vai evoluir mais, terminem e procurem outra pessoa que trabalhe com a vossa vibração. Quando trabalham um a um intimamente, desenvolvem a confiança. A maioria das pessoas tem dificuldade em confiar em si mesmas porque não possuem um modelo de comportamento para confiança. Podem aprender muito sobre confiança no relacionamento porque o relacionamento age como um espelho mostrando-lhes, a partir do outro, o que não conseguem enxergar a partir do vosso ponto de vista. Mostra os vistos de fora, quando se abre a comunicação através da sexualidade e da intimidade profunda e quando não estão usando a sexualidade como simples distração. Muitas pessoas usam a sexualidade como distração e como forma de fugir da intimidade,
em vez de desenvolvê-la. Quando começam a receber energia, a olhar nos olhos da outra pessoa e a sentir calor e excitação, em vez de explorar um ao outro intimamente e espiritualmente, fecham o chakra do sentimento, vestem a vossa armadura e fazem sexo genital, superficial, pois é muito amedrontador e muito intenso aprofundar-se na rota da união plena dos dois corpos e dos dois espíritos. Às vezes uma relação sexual quente é uma delícia, é maravilhoso. Nós só estamos dizendo que existe mais. Existe muito mais e ninguém está impedindo que experimentem. Quem os impede são vocês mesmos, vossos preconceitos e o medo de derrubar vossas barreiras e limites. Muitos dos medos que sentem baseiam-se naquilo que vocês mesmos criaram para si e naquilo que fizeram para os outros na vossa vida sexual. A vossa história sexual afeta todas as outras partes da vossa alma. Como tudo que acontece com a alma, é transmitida em alto e bom tom por todo o corpo. Parem de se julgar, adotem uma posição neutra em relação às suas atitudes anteriores. Não importa o que descobrirem, não importa se parece terrível, não importa que seja difícil, e não importa quanta violação envolve. Compreendam que o vosso propósito foi reunir dados e conhecerem a si mesmos. A sexualidade é uma frequência. Representa aquilo que não foi roubado de vocês, embora vossa história, memória e identidade tenham sido pilhadas e espalhadas. A capacidade de descobrir quem são foi deixada intacta, e o caminho para essa descoberta é a experiência sexual. É claro que isso nunca lhes foi ensinado. As igrejas tornaram-se organizações-empresas com o objetivo de controlar a religião e o desenvolvimento espiritual, como também de criar empregos, uma hierarquia, um clube. Pouquíssimas igrejas têm o propósito de informar o povo. Vocês normalmente não pensam em religião como algo que os mantém informados. Pensam? Qualquer religião que traga informação está operando na vibração da verdade. Os planos espirituais são lugares de existência aos quais o corpo humano não tem acesso. Como a sexualidade era uma oportunidade para que os seres humanos recuperassem sua memória, se unissem a seu eu espiritual, ao Criador espiritual e encontrassem a avenida que conduz ao plano espiritual, as igrejas chegaram e anunciaram que a sexualidade destinava-se exclusivamente à procriação. Ensinaram-lhes que a única razão da existência da vossa sexualidade era a reprodução. A sexualidade foi considerada uma coisa muito ruim. Disseram às mulheres que a sexualidade era algo a que tinham de se submeter para servir aos homens, e que elas não dispunham de controle sobre o processo da reprodução. Elas acreditaram. Por isso, até hoje, vocês acreditam não possuir controle sobre esta parte do vosso corpo. Decisão e intenção é que concretizam as experiências do ser humano. Vocês podem determinar quando ter, ou não ter, um bebê. Se a mulher tivesse percebido que possuía essa capacidade no decorrer dos últimos milênios, se tivesse sido capaz de explorar seu eu sexual sem medo de engravidar, homens e mulheres talvez tivessem descoberto que eram muito mais livres do que lhes foi induzido a acreditar. A descoberta da frequência mais elevada da sexualidade tem origem no amor. Nada tem a ver se o relacionamento é homo ou heterossexual. Tem a ver com dois seres humanos dando prazer um ao outro e com isso abrindo novas frequências de consciência. Vocês compraram muitas ideias sobre o que é adequado e o que é inadequado na expressão sexual. O amor é a essência a ser criada em todos os relacionamentos. Se você ama e respeita uma pessoa, não importa sua composição de densidade. O que importa é a vibração do amor e como você explora esse amor, essa união que ocorre com a integração das partes masculina e feminina formando a chama gêmea. O ideal é que a sexualidade seja explorada através dos sentimentos. O terceiro e quarto chakras ligam vocês ao eu emocional e compassivo, que os liga ao eu espiritual. O eu espiritual é a vossa parte multidimensional, através da qual existem em várias formas simultaneamente. A vossa missão, o vosso compromisso e tarefa consiste em estar consciente dessas realidades na identidade em que se encontram. Quando estão conscientes, podem sintonizar-se com diferentes frequências, podem lembrar-se de quem são e alterar a frequência vibratória deste universo. Nós gostamos muito de falar sobre sexualidade devido ao mistério que a cerca neste planeta. Certas escolas esotéricas guardaram secretamente algum conhecimento sobre o potencial da sexualidade. Vocês são criaturas eletromagnéticas, e quando se unem fisicamente a outra criatura humana, somam as frequências eletromagnéticas. Quando as vossas frequências estão sintonizadas e unidas pela vibração do amor, coisas incríveis podem acontecer. Há milênios, quando a sociedade possuía uma visão mais matriarcal em determinadas áreas do planeta, a energia da deusa podia chegar e trabalhar dentro de certos indivíduos. A mulher tinha consciência de sua força, sua intuição, seu chakra do sentimento, sua ligação e seu desejo de criar vida. Ela sabia, também, que jamais teria de conceber um filho se não fosse essa sua intenção. Para que a sociedade patriarcal pudesse se estabelecer,
e a Terra estivesse preparada para essa transformação de consciência, a energia feminina teve de adotar uma posição secundária. Assim, a força feminina, a energia, a compreensão da sexualidade foram suprimidas. Nos tempos modernos, os últimos 2000 anos, as mulheres que habitavam o planeta não acreditavam poder controlar a natalidade, consideravam a sexualidade perniciosa e repulsiva, achavam que o sexo só poderia ocorrer dentro dos laços matrimoniais, etc. Isso tudo foi uma campanha publicitária. Uma das campanhas publicitárias atuais para criar um medo ainda maior em relação à sexualidade e sua expressão são as novas doenças, AIDS, herpes e todo o resto. Vocês leem sobre essas coisas nos jornais e sentem medo da vossa própria expressão, da vossa própria intuição, da vossa própria alegria. Percebem? Antes do vosso DNA ser rearranjado, a maneira pela qual muitas pessoas atingiam os planos superiores e conseguiam subir as escadas de si mesmas para alcançar as frequências extraplanetárias era pela união eletromagnética através do amor. Elas criavam uma experiência semelhante a um foguete que as lançava em outros sistemas de realidade. Este foi um dos maiores segredos do planeta guardados às 7 chaves. Conversamos com muitas pessoas que já tiveram experiências sexuais de absoluta profundidade. Desejamos salientar que não estamos fazendo distinções ou julgamentos em relação a seus parceiros, e gostaríamos de sugerir que vocês também não o fizessem. Esse tipo de programação está superado. Não tem a menor importância o fato de se unirem a uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. Estamos falando da união de dois seres humanos, da maneira mais apropriada que encontram para ligar-se fisicamente e criar amor, porque estão partilhando amor. Quando integridade e amor estão faltando numa união de corpos humanos, os seres humanos começam a não gostar da experiência. Isto pode criar toda espécie de resultados nocivos no corpo físico. Foi-lhes permitido ficar com a frequência do orgasmo na sexualidade para que pudessem lembrar-se da vossa identidade superior. Quando essa energia, ou a história de cada um de vocês, for revelada e descobrirem quem são, vão unir diversos corpos da vossa identidade pessoal multidimensional na forma física. Para receber o impacto total da estrutura da vossa identidade, deixem as 12 hélices se acomodarem no corpo e permitam aos filamentos de códigos luminosos se rearranjarem. Este processo está ligado ao corpo mental que, é evidente, liga-se ao corpo físico. O corpo emocional, ligado ao corpo espiritual, é o corpo que todos querem evitar. Vocês dizem, eu quero evoluir. Eu quero uma aceleração rápida, mas não quero passar pelo chakra do sentimento para realizá-la. Vocês estão ligados a seus eus multidimensionais através das emoções, e é nestas mesmas emoções onde primeiro esbarram e ficam presos. Aceitem a vossa bagagem emocional, ela tem uma razão de existir. Muitos gostariam de embrulhar sua bagagem emocional e jogá-la no lixo, como se fosse uma coisa muito feia e não fizesse parte de vocês. Essa bagagem é a porção sombria da vossa identidade que não querem aceitar e com a qual nem querem conviver. Nós compreendemos quando, às vezes, dizem, detesto essa parte de mim. Quero acabar logo com isso, varrer tudo para baixo do tapete e esquecer. Chega dessa história. Mas lembrem-se, a vossa bagagem, os vossos assuntos pessoais, são os tesouros da vossa vida. Vocês aprendem com eles. Concordaram em mudar, em atrair luz para o vosso corpo e a receber a família da luz neste planeta. Uma vez que luz é informação, vocês precisam lidar com todas as coisas que esconderam de si mesmos. A sexualidade é o primeiro tema, pois se trata do vosso eu secreto, o eu de quem vocês se escondem. A sociedade disse a vocês, isto é bom, isso é ruim. Podem fazer isso. Não podem fazer aquilo. De onde vieram essas leis? Aliás, quem fez todas as vossas leis? Vocês ficam presos por não conseguirem ler os símbolos da linguagem que falam consigo mesmo. Por isso alongam as vossas histórias. Só gostam delas porque distraem a vossa atenção. Se não tivessem uma história, quem conversaria com vocês? Observem o vosso corpo e percebam o que ele lhes está ensinando. O ideal seria que curassem suas mazelas, criando bem-estar e alegria à medida que fossem aprendendo a permanecer mais centrados no vosso corpo e adquirir uma nova identidade da vossa sexualidade. A sexualidade é a chave. É a porta de entrada para os anos superiores da consciência. Quando se redefinirem, quando os filamentos de códigos luminosos lhes derem uma nova definição de si mesmos, vocês vão mudar o vosso comportamento sexual. A sexualidade vai aflorar em todos e a nossa experiência nos permite dizer que esta é a área que vocês atualmente mais temem. Garantimos que, no futuro, outras áreas mais amedrontadoras surgirão. Se estão obcecados pelo tema do amor e não conseguem compreender o que está ocorrendo,
Saibam que a vossa dificuldade consiste em procurar o amor fora de vocês. Estão procurando uma outra pessoa que dê significado às suas vidas e os autorize. O não ter essa pessoa os faz sentir irritados, inúteis, sem valor. Este foi o padrão em que cresceram, que seus pais e a sociedade lhes apresentaram. Repetimos que o mais importante é amar a si mesmo e respeitar a terra. Mas vocês esquecem e continuam procurando o próximo relacionamento que esperam torná-los inteiros, completos. Acham que sem um companheiro serão menos aceitos pela sociedade e assim começa a solidão. Precisam aprender a ficar sós. A solidão é um estado mental. Vocês nunca estão sozinhos. Existem milhões de entidades à vossa volta. Se parassem de sentir pena de si mesmos, descobririam que existe uma quantidade enorme de informação sendo constantemente enviada, e a vossa vontade seria, sem dúvida, estar sozinhos para poderem receber os contatos. Quando amam a si mesmos e param com a obsessão de encontrar uma outra pessoa para amá-los, são capazes de aceitar o que os outros têm a oferecer. É imprescindível valorizar-se, para não começar um novo amor disfarçado. Se decidem por um companheiro, se desejam vibrar com alguém e não recebem o que estão querendo, nada de resmungar, reclamar, fazer biquinho e querer que a pessoa mude de acordo com as vossas necessidades. Se estabelecem um ideal para si mesmos e ele não acontece, simplesmente mudem a vossa realidade e sigam em frente sozinhos até encontrar alguém que reflita esse ideal. Enquanto isso, vibrem em amor por si mesmos, respeitem-se e percebam que a jornada aqui na Terra visa o autoconhecimento através do relacionamento com outras pessoas. Não apenas com casais, marido e mulher. A jornada aqui é dedicada a respeitar o vosso corpo físico e a singularidade do vosso eu, à medida que vão cruzando com as vidas de outros seres. Permitam-se trabalhar com o eu, deixem o vosso eu evoluir. Vocês têm medo da intimidade consigo mesmos, de estar sozinhos com o eu. Uma vez desenvolvida essa intimidade, o silêncio, o amor por si, a contenção da própria energia, irão estabelecer esse mesmo aspecto de intimidade como padrão de intimidade com outra pessoa. A sexualidade pode ser muito confusa nos dias de hoje, porque vocês estão elevando e estudando as suas frequências. Quando corpos se juntam, mesmo que seja através de um abraço, há uma troca de frequência. Quando tem uma experiência sexual, há uma liberação e hormônios dentro do corpo. Os hormônios despertam determinadas energias dentro das células, que provocam uma transferência da essência de urna pessoa para outra. É por isso que, quando tem urna relação sexual com alguém, nem sempre conseguem eliminar a energia dessa pessoa. Mesmo não querendo estar com a pessoa, a experiência sexual permanece com vocês, porque houve urna troca eletromagnética. Vocês vão seguindo através desta modulação de frequência, aprendendo o corno elevar a vossa frequência para um local de informação consistente, amor por si mesmos e intimidade consigo. Pode parecer muito confuso e até amedrontador unir essa vulnerabilidade toda, que estão aprendendo sobre si mesmos, com outra pessoa, mas quanto mais se tornarem conscientes e dominarem o uso do vosso corpo, melhor irão saber onde ligá-lo, onde sentar-se, sem dúvida, com quem unir-se sexualmente. Se agora a expressão da vossa sexualidade incentiva e aumenta o vosso crescimento, automaticamente irão criar essa experiência para si mesmos porque estarão prontos para ela. Precisam saber que, durante o processo de evolução do eu ocorre frequentemente um período de dormência na atividade sexual. Dentro da frequência sexual, a urna troca. Assim, se existe uma união e uma troca química com uma pessoa que não está na vossa sintonia, vocês estão recebendo todo o lixo dessa pessoa, porque estão trocando energia com muita intimidade. Às vezes vocês se afastam dessa espécie de troca. Podem pensar: que coisa, o que está acontecendo? Será que estou ficando velho? Será que estou ressecando? O que houve? Nada disso. Vocês podem aprender a usar a energia que os estimula sexualmente sem dar-a para outras pessoas. Em vez de entrar no caos e na loucura, podem explorar essa energia através da arte da masturbação, sabendo que é perfeitamente válido e saudável fazê-lo. Ou simplesmente observar quando sentem uma excitação sexual e decidir o que fazer com ela. Podem dizer: bem, não vou trabalhar isso agora. Vamos ver para onde vai esta energia. Peguem a energia, deixem-na subir pelo corpo e usem-na em outras áreas. Vocês vão chegar a um ponto em que devem venerar, sustentar e amar a si mesmos como se estivessem carregando um bebezinho recém-nascido em seus braços, sabendo que estão dando o melhor de si mesmos. Muitas pessoas se dispersam. Encontrem um local de serenidade e silêncio onde possam encontrar respostas às vossas perguntas. Não irão conseguir encontrar respostas fazendo perguntas a todo mundo ou falando o dia inteiro no telefone. Se fizerem isso, demonstram que estão procurando fora de vocês.
Quando aprendem a voltar-se para dentro de si para encontrar as respostas, o eu falará. Normalmente não conseguem ouvir porque estão trancados dentro de padrões de comportamento que já sabem ser necessário mudar, mas falta-lhes coragem para enfrentar o desconhecido. Com a maior honestidade, vocês têm medo de si mesmos. Isso é muito comum. Têm medo de não estar completos, e vocês querem muito ser completos. Então dizem, estou completo. Sou soberano. Preciso de alguém. Estou atraído por alguém. Não. Não quero ver. Tenho muito medo disso. Não preciso de ninguém. Não, eu preciso sim. Vocês vão para frente e para trás. Aprendam a aquietar vossa mente. Aprendam a ter o controle total da vossa energia. O que isso significa? Significa que, onde quer que vocês estejam, estão observando a si mesmos. A postura do vosso corpo, o movimento das mãos, estão se repetindo muitas e muitas vezes, se estão falando ou em silêncio. Aprendam a observar-se sem julgamento. Aprendam a observar-se, constatando como são, e a corrigir-se, determinando como gostariam de ser. Aprendam a silenciar a mente. As frequências são transmitidas de uma pessoa para outra, especialmente se houver uma ligação de amor. Uma ligação de amor não significa grudar-se no outro para sempre. Significa simplesmente que existe um relacionamento enquanto considerarem apropriado, em que há respeito mútuo, troca de energias e que estas energias podem fluir livremente no circuito aberto. Quando vocês não se amam e não estão ligados, não há troca positiva, o circuito não se abre. Isso não significa que não possam ter prazer no sexo. Significa simplesmente que o circuito não está aberto. Com a elevação da corrente elétrica, os orgasmos vão ficando cada vez mais intensos e longos. O corpo humano consegue atingi-los e mantê-los porque o sistema nervoso é capaz de sustentar frequências orgásticas altíssimas. O sistema nervoso que determina como você se expressa e sente. Se você tiver um sistema nervoso pouco evoluído, sua experiência sexual será muito limitada, pois é ele o condutor da corrente elétrica. O orgasmo cura e realinha o corpo físico. Com o passar do tempo, não conseguirão se aproximar nem ter relações com alguém que não esteja operando na mesma voltagem. Simplesmente não vai dar. Seria comparável a uma pessoa que usa sapato N graus 41, calçar um N graus 35. Não serve, não fica confortável. Vocês não combinam porque as vibrações não se misturam. Na sequência também vão perceber a importância da nutrição vibracional à medida que começam a ligar-se sexualmente. A ligação sexual é a única forma de comunhão total com pessoas que estejam na mesma voltagem ou em voltagem compatível. A realidade de vocês nos interessa muito porque existem muitas pistas a serem seguidas no vosso mundo que desperta. Quando viajam para outros países, os vossos aparelhos elétricos não podem ser ligados. Eles não servem, é necessário um transformador de voltagem. Seria muito estressante se, cada vez que se envolvessem intimamente numa relação sexual, precisassem adaptar-se a outras voltagens. Exigiria um esforço muito grande. Gastariam toda a vossa energia criando mecanismos de adaptação. E então entrariam em abstinência, não se permitindo avançar porque acabariam baixando as expectativas. Os anos 60 marcaram a abertura da exploração sexual. Imediatamente, o paradigma mudou. Grande parte da energia que se encontrava no planeta naquela época, somada à ingestão experimental de diferentes substâncias alucinógenas, criou instantaneamente um novo paradigma que o separou das gerações precedentes. Os limites deslocaram-se instantaneamente. Estavam separados de uma geração que acreditava em guerras e não tinha sentimento. Uma geração cuja expressão sexual ocorria no escuro e talvez com muitas roupas cobrindo o corpo. Vocês escancararam o paradigma de muitas maneiras, estabeleceram novas tendências e novas maneiras de ser. Foi maravilhoso. Val, amor livre, vamos exibir nossos corpos. Vocês disseram. Agora chegou o momento de uma nova revolução global, através da qual vocês vão se unir vibracionalmente a uma pessoa. Acabou a sexualidade leviana, o fingimento de sensações, acreditar que se é sexualmente liberado por ficar nesta e naquela posição, dizer isso ou fazer aquilo, isto não passa de aeróbica na área da sexualidade. Nós queremos que entrem na aeróbica e nas contorções da alma, a vibração. A profundidade de duas pessoas atingindo o orgasmo simultâneo e unindo-se nessa capacidade é o que todos desejam. Se existe medo, é devido à falta de um modelo de comportamento. Vocês devem projetar um. Precisam acreditar que, de alguma forma, a energia do projeto cósmico, instantaneamente, irá provocar um novo movimento baseado no desejo de dar o passo seguinte em direção ao autoconhecimento.
Vocês vão lembrar com grande clareza as expressões da vossa sexualidade em diferentes realidades quando foram homens e mulheres e exploraram a sexualidade em todos os aspectos. É necessário muita coragem para fazer isso. Se existe uma área em que se julgam a si próprios, e onde o planeta também julga, é a área sexual. Vocês têm ideias muito definidas sobre o que é próprio e impróprio sexualmente. Por isso, muitos de vocês podem ficar chocados ao se lembrarem do que fizeram com sua sexualidade. Compreendam que, neste planeta, a sexualidade sempre foi o elo que ligou o corpo à vossa frequência mais elevada. Apesar de grande parte dos dados ter sido desmontada e espalhada dentro do corpo, o potencial de criar a vida permaneceu intacto, para que pudessem compreender inteiramente quem são no âmago do vosso ser. A vibração sexual tem sido ligação com a vossa identidade cósmica, mas esse conceito global tem sido completamente incompreendido e perdido. Estamos informando que existe uma história muito maior e muito mais emocionante do que qualquer um ouse imaginar. Existem pessoas que não querem entrar em sintonia com essas frequências, pois elas podem levá-los a áreas de liberação onde começam a compreender as coisas. A sexualidade foi-lhes deixada como frequência, onde vocês, seguindo pelo sistema nervoso, podiam ligar-se à mente superior e sair do corpo. Se soubessem que esse era o caminho para fora, quem poderia tê-los controlado ou manipulado? Precisam limpar a conotação negativa e os julgamentos que tingiram a vossa experiência sexual por éons. Precisam fazer as pazes com o sexo para integrar as frequências e a identidade. Houve tanta manipulação e limites tão estreitos foram estabelecidos, que a verdade da sexualidade foi escondida de vocês. Disseram-lhes que poderiam procriar e ter orgasmos, mas não lhes contaram que poderiam abrir frequências com ela. Podem contatá-la e usá-la como método para se lembrarem quem são e alterar a frequência vibratória do vosso corpo. Nos próximos anos, a expressão da vossa sexualidade terá adquirido toda uma nova dimensão. Irão evoluir e crescer se tiverem um companheiro que também queira seguir pela mesma estrada e estar tão aberto. Mas se estiverem com uma pessoa que queira jogar o jogo da abstinência ou da fuga, infelizmente, não chegarão lá. Silenciem a mente. Descubram a chama gêmea interior e usem a sexualidade como ponte para a consciência superior. Não busquem a completude fora, mas sim a integração das essências masculina e feminina em vocês, honrando a liberdade e o amor próprio. A transformação evolutiva é um caminho de autoconhecimento e coragem, quebrando os velhos padrões de separação. Se esta exploração profunda sobre espiritualidade, DNA e frequência sexual ressoou com sua busca por lógica espiritual, inscreva-se no canal. Deixe seu like e compartilhe este conhecimento. Sua participação aumenta o alcance desta mensagem vital, ajudando a despertar mais mentes para a verdade da nossa família de luz. A playlist completa deste audiolivro Mensageiros do Amanhecer está linkada na descrição para você continuar sua jornada. Permaneça soberano e inteiro. Obrigado por assistir.